Olá, hoje eu estou tendo esse prazer incrível de receber aqui Cornélia Bonecamp, uma pessoa que influenciou completamente a minha vida. Muito do que eu penso e sou hoje veio através do que eu aprendi com Cornélia, um instrumento lindo para mim. Então, vou pedir para ela se apresentar, depois eu me apresento. Vamos dar a honra à nossa convidada primeiro. Com você. Muito obrigada pelas suas palavras lindas, tocaram o meu coração. Não, sou a Cornélia Bonecamp, moro no Brasil faz 24 anos e desde 28 anos trabalho com visualização, constelação familiar e desde 14 anos com visualização, constelação organizacional e atendo como também dou formação. E tudo isto à base do pensamento sistêmico complexo e dos novos conhecimentos sobre o funcionamento do ser humano. Que bom. E eu aqui, se você ainda não me conhece, sou Eliane Santos, tenho uma empresa que chama Escola de Potencialidades, que trabalha para despertar o maior potencial humano. Tudo o que eu faço tem a ver com isso. E conheci Cornélia numa formação de constelação familiar, onde ela era a treinadora, e graças a Deus tive a graça de fortalecer, nós conseguimos fortalecer essa conexão num ponto lindo. E hoje vamos aqui bater um papo muito interessante sobre como nós funcionamos, como nós sabotamos os nossos planos e por quê, e como nós podemos encontrar novos movimentos na vida também. E aí, Cornélia vai passar aqui por uma série de perguntas desafiadoras e eu espero que você colha os melhores frutos de tudo que nós vamos conversar aqui. Pronta, Cornélia? Sim. Posso começar, né? Pode. Que bom, que bom. Eu estou muito, muito feliz com esse momento que nós vamos ter aqui. Então, vamos... Que bom. Fico muito feliz mesmo. Cornélia, uma primeira pergunta que eu gostaria de lhe trazer. Eu vejo que algumas pessoas, muitas pessoas, às vezes, querem muito alguma coisa, têm certeza que querem, que aquilo é bom, mas mesmo assim elas sabotam esse caminho e sabotam o resultado. O que acontece no nosso sistema interno quando nós queremos muito uma coisa e mesmo querendo sabotamos o resultado? Na sua visão. Olha, crescemos pensando que somos seres racionais, homem econômico. Mas hoje, até na ciência, sabemos que não somos seres racionais, entre aspas. Em toda decisão, em tudo o que fazemos, sempre tem meta, pensar, motivação, sentir e ação. E se a meta, o que pensamos, e se a motivação, o que sentimos, não ficam juntos, não? Congruentes, o risco de não agir é alto. Vou dar um exemplo. Quero ir para Paris e tenho muito medo de voar. Vou buscar os voos, vou juntar o dinheiro? Podemos imaginar que não. Não. E hoje também se diz que tomamos 95% das nossas decisões à base do nosso emocional e não a partir do racional. Perfeito. Então, vou dar um exemplo, pequeno exemplo. Uma criança cai na rua, chora muito. A mãe está junto. Vê isto e diz, ai, que triste, que horrível. E sofre. Um segundo disse, que gritos horrorosos. Um terceiro disse, a mãe está junto, desse jeito aprendemos na vida. Cada um percebe a informação a partir dos próprios padrões e crenças. E se perguntarmos a cada um,
O que faz você sofrer? O que faz você dizer que gritos horrorosos? Vão explicar perfeitamente. Então, em 97%, o nosso racional é como portador de voz do governo, que não sabe como a decisão é tomada. E vai agindo de forma automática, não é? Eu vejo também que, muitas vezes, as pessoas têm crenças, acreditam em algo que não os impulsiona. Então, por exemplo, eu acredito que aquilo não é possível para mim. Por exemplo, vamos aos exemplos, então. A pessoa quer emagrecer. E ele quer emagrecer, ele sabe que emagrecer vai ser bom para ele. Mas ele olha para a família dele ou para o histórico dele e ele percebe que várias vezes ele desistiu ou que ninguém na família conseguiu e ele começa a acreditar que é muito difícil, que eu vou acabar falhando, então é melhor nem começar. Aí ele para e não consegue, mesmo querendo muito. E eu tenho falado muito, Cornélia, que não é o que você quer que acontece, é o que você acredita. Você precisa acreditar. Só querer não leva ao movimento. Tudo em você precisa acreditar que aquilo é possível, que você vai encontrar os caminhos, e é muito mais sobre o que você acredita. Congruência entre pensar e sentir, agir. Exatamente, a congruência entre pensar, sentir, agir e o comando que você dá, né? No conceito bíblico, e eu trago muitas vezes esses conceitos bíblicos, porque é uma coisa que influencia muito a minha vida, nós falamos que a fé é trazer do invisível ao visível. É você acreditar, você precisa acreditar que aquela meta é possível antes dela acontecer. Se você não acredita, você vai achar uma forma de sabotar. Você vai acabar voltando para aquilo que é a sua programação interna. E aí quebra todo o projeto. E muitas vezes você vai passar o tempo, vai ver pessoas fazendo aquilo que você não fez e vai chorar por isso. Porque você vai ver que pessoas, às vezes, até menos preparadas, do ponto de vista técnico, de conhecimento, acreditaram, foram lá e fizeram. E estão vencendo. E aquela pessoa ficou ali, travada, né? Não consegue. Mas nós vamos falar sobre muitas coisas aqui, então fiquem aí que vocês vão ver. Cornélia, na sua visão, o que é o verdadeiro bem-estar interno? E por quê? Duas perguntas, tá? O que é o verdadeiro bem-estar interno? E por que tanta gente busca isso fora de si? O verdadeiro bem-estar interno, na minha limitação, é de me amar, estar bem comigo mesmo, saber que existem problemas, e os problemas são os meus presentes para eu poder crescer, e dessa maneira sentir o meu valor, minha contribuição, meu lugar na vida. Qual era a segunda parte? Por que tantas pessoas buscam isso lá fora? Possibilidade é que seja pelas religiões, pelos sistemas religiosos, eles dizem como deveríamos ser, e podemos imaginar também a mídia e a indústria quer que compramos muito, e aí criaram valores enquanto temos uma casa grande ou esse carro, aqui temos valor. Mas enquanto buscamos o valor fora, sempre vamos ter dificuldades. Diferente se estamos bem com nós mesmos e colocamos o nosso propósito para a vida e seguimos o nosso propósito. Aí
o dinheiro vem sozinho por os nossos fazeres congruentes. Perfeito, muito bom. Eu vejo também que muitas vezes eu atendo pessoas que eles ainda nem pararam para perceber quais são os próprios critérios, o que me faz bem, o que eu acredito, qual é o valor que eu quero honrar com a minha vida, o que é realmente importante para mim. E se eu não sei o que realmente é importante para mim, é muito fácil me perder, porque existe toda uma informação chegando a todo tempo, através do celular, através da TV, através das outras pessoas, e é muito confuso você tentar viver a vida toda tentando cumprir papéis sem saber quem você realmente é e o que é importante para você. Você fica escravo de tentar agradar o outro, tentar cumprir aquele protocolo que às vezes você nem concorda. Eu vejo pessoas comprando o que não precisam e às vezes nem gostam para agradar pessoas que eles nem conhecem. Eu tenho falado muito que é a sociedade do parecer. Parece que é rico, parece que é feliz, parece que é magro, sempre parece. Mas nem sempre o que parece é, de fato. E depois cai num vazio, né? E eu acredito que essa busca fora de si é muito uma busca de aprovação, de ser amado, de ser aceito, de pertencer. E isso acontece quando você não conseguiu encontrar em você. Sim. E é um esforço imenso Sim. e desperdiçado, muitas vezes, escravizador, muitas vezes. Não é? E você quer um pequeno exemplo? Sim. Tem um escritor alemão, David Richard Precht, e no livro dele ele escreveu o seguinte: havia em Hamburgo, na Segunda Guerra Mundial, havia um chefe da polícia, Trapp. E o Trapp e outros policiais, não, foram mandados para a Polônia, não pelo governo e tudo isso por Polônia. 500, não, policiais. E eles dormiram e às 6 da manhã se encontraram e o Trapp era nervoso e ele falou para eles: olha, estamos aqui porque temos a ordem de matar judeus e pegar os jovens para levar para lugares. E como vocês são policiais e não soldados, aquele que disse não consigo fazer isto, pode fazer um passo para frente. Quantos dos 500 fizeram o passo para frente? Foram 10. E esses 10 não precisavam participar. Os outros, durante o dia, havia muitos que não queriam mais e tudo isto, mas precisavam seguir. Mas estes 10 realmente estavam congruentes e sabiam com clareza o que fica bem para mim e o que não fica bem para mim. Os outros, inconscientemente, queriam seguir o grupo e faltava de autovalor de tudo isto. Perfeito, perfeito. É um retrato da sociedade, de alguma forma. Sim, sim, não é? sim. Porque Perfeito. as pessoas que são com alto valor e bem-estar interno forte não são tão fáceis a manipular. Perfeito. Autenticidade, né? E ter segurança para defender o que você acredita. Sim. Você sempre fala, Cornélio, uma frase que me toca muito. Todos nós somos fruto do contexto. E uma vez você me falou isso sobre a adoção. Achei muito interessante, porque na adoção você tem uma origem X e um contexto Y, muitas vezes, diferente da família de origem biológica, né?
Como você acredita que esses contextos podem gerar esse tipo de sabotadores invisíveis que impedem as pessoas de seguir bem na vida? Podemos imaginar hoje, até pela epigenética, se diz que temos um monte de lugar no nosso DNA. Não? São mais do que 100.000 quilômetros, se você expandiria. E você conecta com as partes do DNA a partir do contexto. Imagina uma criança nasce e deixamos ela numa favela, ou numa aldeia indígena, ou numa família classe A, numa aldeia na África, em Nova York. Se conecta inconscientemente com outras coisas. Sim. Podemos imaginar uma pessoa que está agressiva ou com muito medo. Se essa pessoa tivesse crescido num outro contexto, seria outra pessoa. Sim. Então, desenvolvemos os nossos padrões pelos contextos e não pela genética. Perfeito. E aí vem a idade adulta, quando você pode, se você escolher, tomar consciência da influência desses contextos e tomar decisões sobre o que você quer levar para a sua vida e o que você não quer levar para a sua vida. Eu entendo que muitas pessoas sabotam a própria vida sem nem perceber onde estava isso. E aí que a constelação sistêmica, na minha percepção, chega de uma forma fantástica para abrir seus olhos, para que você veja mais, para ajudar você a perceber o que você talvez esteja vivendo sem nem se tocar e realmente tomar decisões e tomar novas atitudes para transformar aquilo que está ali incomodando ou aquela questão que traz um emaranhado, não é? Porque dentro dos contextos, eu penso que também é muito importante entender que as pessoas são imperfeitas, nossos pais são imperfeitos, e sim, muitas vezes erraram, tentando acertar até, mas eu não preciso carregar isso comigo para sempre. Porque eu vejo muitos clientes que chegam e dizem assim, mas e aí, agora vai ter que ser sempre assim? Eu vou ter que ficar repetindo isso até quando? Parece uma maldição. Eu vou ter, até quando? E eu sempre digo assim, até que você tome consciência do que é e do que não é, você carrega. A partir daqui é uma escolha. Se você quer carregar, você pode, mas se você não quiser agora, você já pode ter novos caminhos. Mas se eu estou vendado, se eu não consigo ver, eu não tenho escolha nenhuma. E para mim é nesse ponto que vem a ferramenta a constelação sistêmica se encaixa muito bem se você Amplia, quer ver mais. amplia Né? a visão. E vou dar um pequeno exemplo também. A minha filha tem um cachorro Lucky e fui com ele para o parque de Ibirapuera. Aí passamos uma casa, um cachorro grande latindo e o Lucky pequeno. Ele com muito medo e fiz um grande círculo. 2 dias depois, mesmo caminho, o cachorro não latia, mas o Lucky fez esse desvio. Até 1 ano fiz o desvio. E somos do mesmo jeito. Inconscientemente percebemos, captamos coisas. A grande diferença entre cachorro, o Lucky e eu, o ser humano, é que nós podemos parar e observar. E, a partir disto, começar a trilhar um novo caminho. Mas a maioria das pessoas não faz. E para gerar consciência, ver o que não vemos, a visualização, constelação é uma boa ferramenta. Perfeito. Nós temos lido algumas coisas assim, que o ser humano aprende de duas formas principais. Uma,
um forte impacto emocional. Foi o que aconteceu com o LAC. O impacto emocional foi tão grande que ele registrou aquilo e ele fez a mesma curva. E a outra é por repetição. A maior parte da nossa vida. Você aprende porque aquilo foi repetido tantas vezes, e às vezes, quando você era criança, que você não tinha critério para saber se você concordava ou não, algo foi repetido tantas vezes que você tomou aquilo como verdade. Só que às vezes essa coisa que foi repetida não foi positiva. Foi, você é preguiçoso, você é desorganizado, você não faz nada direito. E você ouviu aquilo tantas vezes sem contestar, que você cresceu achando que era a única verdade. E aí cabe uma investigação interna para você olhar para a sua vida e pensar, é isso? Eu quero continuar carregando esses rótulos? Eu quero continuar agindo dessa forma ou eu posso fazer diferente? E você sempre pode fazer diferente. A escolha é muito individual. A grande chave é a consciência, né? É tomar consciência. Sim. Sem ver, não dá. E eu vou trazer uma outra coisa aqui, bíblica também. Olha que interessante. Jesus está passando pelo caminho. E aí um cego grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Isso é uma passagem bíblica. Jesus está passando com uma multidão. Ah, que bom que você nunca viu. Ótimo, que eu posso lhe mostrar algo novo. Jesus passa por um caminho, em Mateus, fala isso, no livro de Mateus, na Bíblia. Jesus está passando pelo caminho e o cego grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele grita muitas vezes. As pessoas começam a dizer: ele não vai te ouvir. Não adianta você gritar, tem uma multidão. O cego não está vendo a multidão, mas ele está percebendo, por isso ele grita. E Jesus volta. Ele volta no caminho até o cego. E faz aqui uma pergunta que eu digo que é uma pergunta essencial. O que queres que eu faça por ti? Jesus pergunta para o cego. O que queres que eu faça por ti? E sabe o que o cego responde? Que eu veja. Para mim, quando eu estou constelando, essa é a frase. Que eu veja. Quando você está aberto para ver, você precisa estar aberto para ver o que é. E eu, nas minhas orações, eu peço isso a Deus, Senhor, que eu veja, que eu consiga ver o que é e não ficar presa nas ilusões do que não é. Que eu consiga diferenciar. E eu vejo a ferramenta, a constelação familiar, organizacional, enfim, como uma ferramenta que traz essa resposta, que eu veja, ajuda você a ver. Não vai fazer uma mágica, não vai mudar a sua vida, não é milagre, mas ajuda você a ver. E vendo, você pode fazer o que você quiser. Né? Aí a decisão é sua. A partir daí, a decisão é sua. Mas eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Na prática, como que você acha que uma pessoa ela pode diferenciar o que é dela e o que é um padrão inconsciente que ela está seguindo sem perceber? Talvez vou perguntar do jeito que eu entendi a sua pergunta. O mais importante, enquanto falamos, usamos a palavra sistêmico, é ver que qualquer sistema tem regras. Não? Por exemplo, pergunto, o que importa mais para o jogo de futebol, jogador ou regras do jogo? A maioria fala jogador. Eu falaria as regras. Sem as regras do futebol, nem existiria futebol. Cada família tem regras. Tem regras, não? Ou crenças. Cada amizade tem regras. Cada empresa tem regras, não? A maioria disso é inconsciente. Sistema financeiro tem, jurídico tem, saúde tem, não? Então, enquanto tenho uma dificuldade, e se eu paro, respiro, me calmo,
E posso me perguntar, é o meu problema ou tem a ver com as regras ou tem a ver com o sistema? Com essa clareza, posso me posicionar. Respondi ou não? Muitíssimo, nem vou comentar. Exatamente, clareza, de novo, né? Eu preciso ver o que é parar e realmente pensar. E talvez o maior desafio é conseguir parar, para sentir. Depois que eu comecei a entrar nesse universo do pensamento sistêmico, muitas vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão importante, eu preciso desse tempo. Eu falo, eu preciso sentir primeiro. Eu não consigo decidir coisas importantes. Eu acho arriscado demais decidir coisas importantes no impulso, Sim, quando tem muita coisa em jogo. sim. Não coisas simples do dia a dia, o que eu vou comer, ou, enfim, mas decisões importantes. Seria ótimo se nós conseguíssemos sempre para analisar de fato esse sistema e entender o movimento que você está fazendo. Você sabe que eu mudei de cidade, né? Vim morar em Florianópolis. Sim. E foi uma decisão que implica em algumas coisas importantes. Uma delas é que meus pais são idosos e que nós somos uma família muito ligada, e eu estava sempre com eles, fisicamente. E agora eu não estou mais fisicamente. Nós temos hoje o celular que nos coloca em vídeo, isso ajuda muito, né? Mas eu não estou mais fisicamente. E isso é uma perda. Eu entendi, isso é um preço que eu estou pagando. E eles também. Então eu precisava decidir, eu estou disposta a pagar esse preço e viver com meus filhos isso que nós queremos viver, ou eu não estou disposta a pagar esse preço. E assim, eu vim sem culpa. Eu vim sem culpa, eu decidi isso, eu entendi que valia a pena, então tá tudo bem. Internamente, para mim, tá tudo bem. Quando a pessoa toma decisões impulsivas, eu penso, sem analisar de fato, é possível que ela faça e depois se sinta culpada. Porque não pensou em tudo, não considerou tudo, e não percebeu dentro de si o que era importante para aquele momento. Porque vir era importante, estar com eles é importante também. Mas eu não podia ter as duas coisas, então é a hora que você tem que tomar uma decisão. E quando você faz isso, na minha percepção, quando você faz isso de forma consciente, você segue leve, você vai mais leve para a vida, para fazer o que você quer fazer. Importa muito, enquanto tomo uma decisão, não pensar em certo ou errado, anotar quais os custos e quais os benefícios da decisão que tomo. Sim. E tendo clareza sobre os custos, benefícios. Qualquer decisão tem custo-benefício. Aí fica mais fácil tomar a decisão com clareza. Perfeito. Exatamente. Não, ia ter um custo. Ficar também. Sim. Sempre na vida. Sim, sim. Não? Quais os custos e benefícios de ficar e quais os custos e benefícios de mudar. E por falar nisso, eu vejo muitos clientes chegam a mim, alunos até, e trazem esse padrão de culpa. A culpa de romper com o padrão familiar. A culpa por fazer diferente. É como se você estivesse sendo desleal àquele sistema. E as pessoas se sentem culpadas. Quando alguém chega com essa questão para você e pergunta para você como lidar com essa culpa, o que você traz assim que pode ajudar as pessoas a perceber de outra forma? Podemos imaginar, pela natureza, ser humano precisa dos grupos. Não? Por exemplo, uma criança só entre 9 e 12 anos tem a capacidade de sobreviver sozinha.
precisa do grupo. E nós também precisamos do grupo. Sim? E podemos imaginar, enquanto sentimos culpa, possibilidade tem falta de autoconhecimento e de autovalor. Porque temos pela natureza do ser humano, queremos pertencer e nos desenvolver. E temos essas polaridades, não? E aí importa achar o caminho. Se deixamos de crescer para pertencer, esquecemos quem somos nós, não? E qualquer coisa que talvez fazemos, vamos sentir culpa. Se só queremos ser nós, talvez perdemos a conexão com o grupo. Então, é um caminho para o meio. Importa muito perceber com clareza, com os nossos pais, sem julgamento, o que é na responsabilidade deles e o que é na responsabilidade minha. Com essa clareza, sem julgamentos, posso fazer o que quero sem me sentir culpada. Perfeito. Verdade. Concordo totalmente, plenamente. E, ao mesmo tempo, olhar para qual é o significado que você está dando para aquele rompimento. Por exemplo, eu tenho uma cliente que está decidindo por um divórcio. Mas na família dela ninguém divorciou. As mulheres aguentam. Aguentam tudo, mas não separam de jeito nenhum. E no início desse acompanhamento, para ela era muito difícil pensar em fazer completamente diferente, porque ela sentia que ela estava traindo a mãe, que já é falecida, mas se a minha mãe estivesse aqui, ela nunca aceitaria isso. Ela dizia para mim, se a minha mãe estivesse aqui, ela nunca aceitaria isso. Então, o significado que ela estava dando é que, se eu me divorciar, eu estou traindo a minha mãe, a confiança dela. Ela dizia assim, mas isso vai trair a confiança que ela colocou em mim. Então, se você tem um significado como esse, é muito difícil romper. A boa notícia é que nós criamos os nossos significados, portanto, podemos recriar. E aí eu fiz uma pergunta para ela, assim, se você pudesse perguntar para sua mãe, se ela prefere que você passe por tudo isso que você está passando e segure para honrar essa decisão, ou se ela prefere ver você bem, feliz, e seguindo o seu caminho, seguindo o que seu coração pede, o que sua mãe diria? E aí ela falou, ela queria me ver bem. Aí você começa a mudar o significado. Você pode honrar a sua mãe, vivendo a mesma dor que ela viveu, ou você pode honrar a sua mãe, fazendo a escolha que ela mesma faria por você. Sendo feliz, sendo você, vivendo a vida de forma plena, podendo colocar a sua natureza para fora. Você só precisa escolher o que você quer usar como honra. E isso mudou, assim, foi tão incrível, porque parece que, de repente, meu Deus, eu nunca tinha pensado desse jeito. É verdade. Porque era uma coisa cega. E a mãe nunca pediu não se divorcie, ela entendeu dessa forma. Até porque quando a mãe faleceu, ela nem pensava em divórcio ainda. Foi depois, né? Os seus significados dirigem a qualidade da sua vida. O significado que você dá pode aprisionar e também pode libertar você. Né? E a culpa, na minha percepção, ela é fruto de significados que você está criando para aquilo que está acontecendo. É o seu entendimento sobre aquilo que está gerando, né? E aí, Cornélia, eu quero trazer uma outra pergunta. Eu vejo muitas pessoas, sim, querendo se sentir bem, querendo esse bem-estar, querendo estar bem na vida. Mas muitas vezes não conseguem. O que é mais importante nessa busca de realização, de bem-estar, de estar inteiro? O que para você é o mais importante?
Uma coisa é, talvez, sair do pensar certo e errado, pensamento mecanicista, onde se alguma coisa é certa, tudo bem, se não é, julgamos. Importa muito conhecer e pensamento sistêmico complexo e conhecer bem o funcionamento do ser humano. Podemos imaginar, se imagina o meu pai tivesse batido em mim muito e minha mãe nunca tivesse ajudado, e desse jeito eu cresci, a vida é ruim com essa crença, nunca tem coisas boas para mim, sim? Normalmente, talvez sigo desse jeito e crendo, sentindo isso, vou atrair isso para a minha vida. Porque atraímos quem somos. Mas se pararmos e vemos que o meu pai batia em mim, o meu pai não fez isso, mas não, como exemplo, ele batia em mim porque ele não sabia fazer diferente. Todos nós, como no exemplo que falei antes, somos limitados, somos fruto do contexto. Ele fez isto com muito amor para mim, para fazer o melhor para eu ficar bem na vida. Se percebo isto sem julgar ele e deixo isto no passado e agradeço para tudo que ele fez para eu crescer no passado, aí estou livre e posso me conectar com algo novo. E aquilo novo que me conecto, importa muito praticar, porque não só pensar, não? O escritor alemão Goethe, ele falou, o sucesso tem 5 letras, F-A-Z-E-R. Ninguém aprendeu dirigir o carro pensando. Fazendo algo novo. Inicialmente é difícil, tem frustração. Fazendo, criamos um hábito, um novo padrão, um novo hábito. Respondi? Respondeu, e muito bem, por sinal. Perfeito. Eu também acredito muito nisso. E quero trazer uma pergunta aqui, essencial, eu penso, né? Quando nós falamos de sabotadores, eu entendo que talvez o maior sabotador humano seja o medo. São? O medo. Medo Sim. de crescer, medo de decepcionar as pessoas, medo de ser julgado, medo de avançar e errar, e falir, e ficar sem dinheiro. Hoje, mais do que talvez em todos os tempos, o medo da avaliação das pessoas, porque a vida está muito exposta, as redes sociais estão expondo demais a vida, não é? De uma forma gigantesca, que antes a gente não tinha isso, né? Só quem via você ao vivo podia te julgar. Agora todo mundo pode julgar o que você faz, quem você é, enfim. E eu vejo que as pessoas ficam muito escravas desse medo e acabam gerando um mal-estar por muito tempo e deprimindo. Nunca tivemos tantas pessoas deprimidas no mundo quanto agora. E não é à toa. A cobrança é muito grande, se você permite que essa cobrança chegue até você, ela é muito grande. E aí eu vejo que as pessoas ficam sem uma força, sabe? É como se perdesse a força dentro de si para gerar uma mudança. Quando você... Imagina que alguém aqui está assistindo a gente e essa pessoa não consegue avançar porque ela tem medo. O que você recomenda? O que você diria? Que luz você pode trazer para essa situação? Podemos imaginar, em primeiro lugar, medo em si é da natureza do ser humano. Se não tiver medo de um tigre, morreria. Se não
teve nenhum medo e entro nas ruas de São Paulo, um carro passa. Mas importa, quando tem excesso do medo, parar de novo e explorar. Qual é a minha sensação? Quais os meus pensamentos? Quais regras ou crenças estou inconscientemente seguindo? De que jeito eu inconscientemente captei esse medo na família de origem? E se percebo que isso vem do grupo social, não? Ou da religião, ou da família, explorar e deixar de onde vem, com gratidão. Perfeito. E eu vou contribuir com uma outra coisa que eu percebo. Eu falo que o conhecimento aplaca o medo. Então, a primeira coisa é você conseguir ver. Se você me colocar num galpão escuro e vendada, não posso ver. Estou aqui no galpão. E um cachorro começa a latir. Eu não sei se esse cachorro está solto ou se ele está preso, eu não sei o que está acontecendo, claro, eu vou ficar com medo. Eu não sei se eu posso subir em algum lugar e fugir, eu não sei nada. Se você acende a luz e tira a minha venda, eu consigo ver. E vendo, eu posso tomar decisões e escolher o que eu vou fazer. Então, eu penso que a primeira coisa para quem está com muito medo é você aprofundar o conhecimento sobre aquilo. Investiga. Você está com medo de entrar num negócio? Investiga. Você está com medo de começar um relacionamento? Investiga. Você está com medo de fazer uma mudança? Investiga. Olha o que tem lá para você começar a clarear esse galpão dentro de você. E aí depois você precisa fazer alguma coisa sobre isso, né? Tem gente que tem medo de andar de bicicleta. Aí eu não ando de bicicleta porque eu tenho medo, mas depois que você anda, você vê que não tem tanto risco assim e passa. Passar pela experiência, né? Ter essa atitude de se arriscar de forma segura, com bom senso. Não é se arriscar loucamente, não é para você ficar andando no parapeito do prédio, mas ter bom senso e mesmo assim fazer. E aí também cabe muito de onde vem isso. O que precisa ser verdade para que isso se torne tão perigoso assim? A pessoa tem medo de andar de avião. Aí você pergunta assim, mas é medo do quê exatamente? É do avião cair? É do avião explodir? É de você morrer? Não sei. Só sei que eu tenho medo. Não sei. Quando você começa a investigar, às vezes só de você investigar, a pessoa diz, é verdade, nem é tão perigoso assim. E muda. Só de ver. E depois que ela anda de avião, ela vê que às vezes Gente, andar de avião é muito mais tranquilo do que viajar de carro. Você não tem freada, você não tem outro vindo, você não tem buzina do caminhão, você só vai. Então, o medo, para mim, ele tem muita relação com o imaginário. Você imagina o pior cenário. Agora, se você imagina o tempo todo o pior cenário, a chance de você construir o pior cenário é maior. Se eu imagino que meu sócio vai me roubar, se eu imagino que as pessoas vão me trair, se eu imagino que vai ser difícil demais, o meu sistema se encarrega de trazer isso também. Então, Atrai. cuidado. Você atrai e você cria a dificuldade. Sim. Não é? Onde nem tinha. Seu cérebro se encarrega de vendar seus olhos para tornar aquilo mais difícil. Cornélia, se você Sim. tivesse uma mensagem para deixar para todas as pessoas, aquele conhecimento essencial, um legado para deixar no mundo, em forma de mensagem, qual seria? Aprendam pensamento sistêmico complexo. E parem para explorar o que faz uma situação acontecer. E tome qualquer problema como presente
para crescer. Uau, perfeito. Que bom. Vou dizer a minha mensagem. Se eu pudesse deixar uma mensagem para o mundo inteiro ouvir, eu diria: acredite no potencial que existe dentro de você, com todas as suas forças. E use a sua imaginação. Imagine o que você quer viver. Eu tenho chamado isso de antecipar o futuro. Antecipe o futuro primeiro dentro de você, imaginando aquilo que você quer, e confie que o seu sistema vai ter inteligência para trazer caminhos de solução. E aí depois é fazer. Eu gostei disso. O sucesso tem 5 letras, F-A-Z-E-R. Muito bem. E faça a sua parte. Mas acredite antes que você tem potencial para realizar aquilo que você sonha, aquilo que você projeta. E faça a sua parte. E talvez uma outra coisa que eu acho que é essencial na vida é não terceirizar a culpa ou a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade de forma madura. Quando algo de inconveniente ou desconfortável acontecer, pare e pense: o que em mim está criando isso? De que forma eu estou contribuindo com isso? De que forma eu apoio isso e atraio também essa situação? É tudo de dentro para fora. É a semente que gera o fruto e não o contrário, né? É a semente que vai fazer a árvore crescer. Então, olha para dentro antes. Cuide do seu bem-estar interno. Exatamente. Talvez essa seja a base. Cuide do seu bem-estar interno. Faça tudo o que você puder para se sentir bem. Bem, não só se sentir feliz bem com seus valores, bem com aquilo que você acredita, bem de forma completa. Que lindo! Muito, muito, muito obrigada por esse momento. Eu espero que a gente consiga eternizar essas coisas. E se você está assistindo esse vídeo e tem alguma coisa te tocou e você lembrou de alguém, aproveita, compartilha o link e deixa que isso possa chegar em mais pessoas. Cornélia, toda a minha gratidão Eu por também. esse momento. E eu também. Também. Bem.